Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou gravar um vídeo falando sobre um tema assim muito interessante que eu reparei recentemente. E como eu tô sempre lendo livros, eu comecei a ler um livro novo, que é o livro Como Curar-se da Vergonha Tóxica. É um negócio assim o nome do livro. Muito interessante. Quem compartilhou com a gente foi a Rita Pimenta, né, que eu já citei aqui. Ela tem um canal no YouTube também, ela fala mais sobre alimentação, compulsão alimentar, que ela já foi compulsiva alimentar, né, e ela conta a história dela no canal dela. Canal muito interessante, tem muita coisa legal no canal dela. E ela compartilhou com a gente esse livro, tá, gente? O nome desse livro eu fui buscar para ler. Eu não me recordo do nome do autor, mas o nome do livro é Como Curar-se da Vergonha Tóxica, e eu achei interessantíssimo a partir do segundo capítulo, quando fala sobre as como é que era o nome? Fala da vergonha tóxica e também fala do adulto infantilizado, do adulto criança. E tinha um termo que eu nunca havia visto em nenhum outro livro. Tá vendo como é bom a gente sempre ler livros novos? Sempre tem coisa nova pra gente aprender. A gente nunca é 100% sapiente, tá, gente? Inclusive eu tinha falado isso num vídeo que eu tive que deletar porque cortou no meio e fez umas coisas lá. Mas assim, eu falei nesse livro que a nossa vida é tão... Nesse livro não, desculpa, nesse vídeo que eu deletei. A nossa vida é tão curta pra gente aprender tudo que há. Então a gente desencarna sem saber um monte de coisa. Ou já aprendeu em outras vidas e não lembra. Pra quem acredita em reencarnação como eu. Reiterando, ninguém é obrigado a acreditar. Gente, o que eu penso é o seguinte. Nesse livro eu li um termo novo que eu jamais havia lido em outros livros. Que é quando um dos filhos vira o cônjuge provisório do pai ou da mãe. Vamos supor que o casamento tá horrível, vamos supor que o casamento tá uó. Inconscientemente, porque eu acredito que nem todo pai nem toda mãe seja incestuoso, ele transforma o filho ou a filha em um cônjuge substituto. Eu não sabia que existia essa dinâmica. E acredito eu que algumas pessoas que não conseguem se relacionar, ou o relacionamento, o namoro, o noivado, ou até mesmo o casamento, ele vai até um certo ponto, depois a pessoa não aguenta mais, e ou a separação de fato, com o divórcio, ou a separação de corpos, ou seja, vocês moram na mesma casa, mas não faz mais sexo, não deita na mesma cama. Tem gente que vive assim, tá, gente? Aquela minha avó que eu já citei aqui, que era minha avó materna, que ela praticamente foi obcecada pelo meu avô. Enquanto ela não casava com ele, ela não sossegava. E ela correu muito atrás dele para fazer sexo com ele, num tempo em que moça direita, de família e virgem não fazia isso. Anos 50, né? Não fazia isso. Ele negou, até que ela começou a chantagear e forçá-lo loucamente para que ele transasse com ela, dizendo que, então tu é bicha. Então tu é bicha. E ele acabou fazendo, depois de muita insistência, ele acabou fazendo sexo com ela. Vai saber até se ela mentiu, se ela falou, não, eu não sou virgem não, só pra ir comer ela. Mas ela era, né? Pior que ela era. Enfim. Mas o que acontece? Ela chegou ela casou depois de muita confusão. Ela engravidou com 16 anos, teve o filho com 17. Mais ou menos essa idade que as mulheres da minha família dão um jeito de engravidar dos caras menos disponíveis emocionalmente falando possíveis, né? A minha bisavó também, que era a mãe dela, teve um caso com um homem casado, também com essa idade, 16, teve com 17. Mulher da minha família ama fazer esses furdúncios. Não porque goste, tá, gente? Não porque acorde e fale, oba, hoje eu vou ter um filho numa situação totalmente ferrada. Mas elas acabam fazendo inconscientemente. E assim, a minha bisavó, ela foi a mãe de homem casado, né? E a minha avó, ela não foi a mãe de homem casado, mas ela engravidou de um homem que não a queria bem.
não a queria como namorada, não a queria como noiva e não a queria como esposa. Só que ela forçou loucamente o casamento com meu avô. A minha avó, ela chegou e falou pra minha mãe, isso anos depois, né? Filha, quando meu avô morreu, por quê? Porque meu avô morreu na frente da minha avó de câncer de pulmão, de tanto fumar. Fumou dos 12 aos 70 anos sem parar. Minha avó também fumava, então pra eles isso não era problema dentro da casa deles. A minha avó largou assim que ele morreu, porque ela viu a forma horrível como ele morreu. Sabe o que ela falou? Pra minha mãe, né? Pra mim ela não falou, mas a minha mãe participou comigo depois. Filha, sabe qual é o detalhe? Eu e teu pai, a gente já não faz... Minha avó falando, né? Eu e teu pai, a gente já não fazia mais sexo há 10 anos antes dele vir a falecer. Ela tinha o quê? 59? 58, 59. E ele tinha 70. Ele era mais velho que ela. Quase 11 anos mais velho que ela. Ela já não fazia sexo com o homem desde os 48, 49 anos. E minha avó, gente, apesar dela ter insistido loucamente com meu avô transar com ela não era safada daquele tipo que não fica sem homem. Depois que ele morreu, ela viveu mais 15 anos, ela não teve homem nenhum. Ah, mas já tava velha. Meu, tem véia que não fica sem também. Tem véia, meu, pode ter 70 anos, não fica sem. Ela não casou de novo e ela não teve outro homem na cama também, até onde a gente saiba. Tanto que ela brincava, como ela era meio Dercy Gonçalves falar palavrão também, ela chegou e falou assim: ai, minha filha, hiena come mal, não sei o que, fode uma vez por ano e vive rindo. Aí ela falou: minha filha, a hiena ainda fode uma vez por ano. Não, nem isso, porque ela não tinha mais homem mesmo. Era da época, tá? Esse negócio de não ter mais homem, esse negócio da mulher depois de enviuvar não ter mais homem. Então, quer dizer, a mulher já tava sem transar desde 49. Os 49 pra lá não transou mais. Entendeu, minha avó? A minha avó materna, né? E o que acontece, meu? Tem casal que vive assim, cara. Eu dei essa voltona toda pra falar pra vocês, mas tem casal que vive assim. Tem casal que vive assim e às vezes não precisa ter mais de 40, não precisa ter mais de 50, não precisa ter mais de 60. Tem casal com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos que já tá assim, tá, gente? Casais jovens ainda que já tá assim. Casal que já tá assim. E não é uma questão de assexualidade, que a sexualidade é uma orientação sexual um pouquinho diferente. Muita gente não aceita, acha que é problema. Assim como um dia a homossexualidade também um dia já foi vista como problema, como doença. Há pouquíssimo tempo saiu do DSM, né? Era considerada doença homossexualidade. Hoje muita gente acha que a assexualidade é uma doença também. Tem gente que não quer fazer sexo mesmo estando casado e mesmo não tendo problema nenhum na sua relação e mesmo amando o seu cônjuge. Mas aí é outro lance. Tem gente que não é assexual, tem gente que gosta de transar, tem gente que tem amantes por fora e não transa com o seu cônjuge, seja por mágoa, seja pelo motivo que for. Aí vivem os dois em casa, como a minha avó viveu com meu avô nos últimos 10 anos de casamento. Já nem transa mais. Entendeu? Infelizmente ela tinha mágoas dele, tá? Infelizmente ela tinha mágoas dele, bem fortes inclusive. Tanto que teve uma época que ela foi pra São Paulo pra ser empregada doméstica, porque ela não aguentava mais viver com ele. Tu vê uma mulher que insistiu tanto pra casar, mas na adolescência ela não sabia que ele ia ser assim, né? E agora? E agora, né? E agora? Mas acabou tendo tudo isso. E o que acontece, gente? Por que eu dei essa voltona toda aqui? Porque vamos supor que haja um casal, é que no caso dos meus avós já não era mais assim. Por que já não era mais assim? Porque eles já tinham uma certa idade, os filhos já estavam moços, né? Minha avó com 49, a minha mãe acho que já tinha 19, porque ela teve a minha mãe com 30. E a minha mãe era mais nova, os outros eram tudo mais velho, então quer dizer, já era filho adulto. Então provavelmente a minha avó não fez isso. Mas outras pessoas fazem isso. Tá dando errada a situação com o cônjuge, não quer separar por comodidade, por situação financeira, qualquer outra coisa, não quer começar do zero tudo de novo, não quer se declarar como uma pessoa divorciada, mesmo que o teu casamento seja uma bosta. Aí o que a pessoa faz? Ela transforma o filho ou a filha num cônjuge substituto.
Não que a pessoa vai fazer sexo com o filho, não é isso, gente, não é incesto de fato, tá? Não é incesto, não é estupro de fato. Mas ele transforma o filho inconscientemente num cônjuge. Ou seja, vamos supor que o marido não supre a esposa num determinado âmbito. Aí vai ficar, por exemplo, vamos supor que o filho, a mulher vai ficar exigindo do filho. Assim como tem mães postiças, tá, gente? Tem mães, por exemplo, irmãs que agem como mães e pais postiços. Porque a mãe e o pai tá tão mergulhado em problemas, seja de depressão, seja de alcoolismo, seja do que for, que a irmã ou o irmão acaba fazendo o papel de mãe ou pai substituto. Eu confesso que eu tô assumindo esse papel com a minha irmã e eu nem sabia. Eu li nesse livro e eu saquei. Eu falei, caramba, eu sou a mãe substituta dela. Por quê? Porque a minha mãe, não é por nada, reiterando, como a minha mãe ainda não morreu, eu nem queria dar tantos detalhes da vida dela, como no outro vídeo lá. Eu contei a história das minhas bisavós, das minhas avós, como elas foram obsessivas por homens e como elas correram loucamente atrás de homens. A libanesa, que eu falei que era a dona Jamile, que era a mãe do seu Ibrahim, que era meu avô, também, quando ela enviuvou, ela teve lá um cara, não sei se ela chegou a casar com ele ou não no papel, mas eles moraram juntos. E ela até abriu negócios pra ele, era louca por ele. Obsessiva. Era uma mulher muito forte porque sobrevivia sozinha, mas era extremamente obsessiva pelo raio do cara. Mulher na minha família é extremamente obsessiva pelos homens a ponto de perder totalmente o senso da dignidade. Modéstia à parte, por mais que eu tenha passado por abusos, mas ainda fui uma das mais dignas, porque apesar de eu ter falado pro eu odeio amor que eu queria que a gente continuasse a relação, quando chegou num ponto insustentável dele chegar e falar que tinha filho e casa com outro, eu falei, então foda-se. Não quero mais. Nem olhar na cara mais. O passivo-agressivo é a mesma coisa. Chegou num ponto que não dava mais, eu que tive que cortar a relação, porque nem isso ele conseguia. Tão inútil o cara que não conseguia nem cortar relações direito. Ele que quis terminar comigo, mas ele não conseguia cortar a relação porque ele tinha codependência de mim em alguns aspectos também. A codependência macabra, tá, gente? E, como eu falei, eu não ia dar muitos detalhes da minha mãe, embora eu tenha contado das minhas avós e das minhas bisavós, que elas eram obsessivas pra caramba, mas a minha mãe, gente, ela é um adulto infantilizado. Ela é um adulto infantilizado, desde que casou não trabalha mais. Em algumas ocasiões ela demonstrava muito essa infantilidade dela, de os outros ter que ser responsáveis por ela, não ela mesma. Me usou como uma espécie de psicóloga, porque o casamento dela era ruim, tá, gente? O casamento dela era e é ruim. Então, quando eu tinha 11, 12 anos, quer dizer, 11, 12 anos é uma puta fase difícil. Todo mundo que já passou sabe como é difícil, evolução de hormônios. Chega na escola, tem panelinha na escola. Tem menina nessa idade que já tem namoradinho, eu não tinha, né? E assim, era uma confusão do cacete. E ela me fazia de quê? De psicóloga dela? Porra, e ela mesma admite, hoje ela fala, eu não devia ter te usado de psicóloga, não sei o quê. Mas na época ela usou, e na época ela tinha o quê? 34, 35 anos de idade. Não era uma adolescente usando outra de psicóloga, já era uma mulher feita me usando de psicóloga, entendeu? Minha mãe é uma adulta infantilizada, ela odiava trabalhar. Ela chegava e ela tinha bronca de, eu não gosto de fazer almoço todo dia. Coisa que ela não gostava de fazer, por exemplo, jogar lixo na rua, ela falava pra eu fazer, porque ela odiava fazer. Ela chegava, também já tinha 11, 12 anos, ela me chamava de vagabunda, não no sentido sexual, porque isso eu nunca fui, principalmente naquele tempo. Nem ficava com os moleques, né? Nem tinha essa ideia na cabeça. Ela chegava e me chamava de vagabunda porque ela queria que eu trabalhasse mais em casa. Ela queria que eu fizesse o trabalho dela. Ela queria que eu fizesse o trabalho dela. Entendeu? Muita gente vê minha mãe, porque minha mãe, para as pessoas que não são da família, é toda simpatiquinha. Ela sorri, ela, ai, que legal, tudo bom, querida, tudo bom, não sei o que, tudo bem, Eu também sou um pouco assim. Quem já me viu nervosa sabe que não é toda hora que eu sou assim. Quem já viu minha mãe nervosa também sabe. É assim, quando ela queria dar castigo pra gente, o
que ela fazia? Dava serviço doméstico. Porque pra ela o serviço doméstico era um castigo. Não dava serviço doméstico pra gente trabalhar. Como se o trabalho fosse um castigo. Entendeu, gente? E o que acontece? Isso são coisas muito pequenininhas, tá, gente? Porque pior mesmo da minha família, eu não tô nem contando aqui, porque meus pais ainda são vivos. Quem sabe, se um dia eu cortar a relação com eles, coisa que eu ainda não fiz, já tentei fazer algumas vezes, mas é muito difícil, tá, gente? Quem sabe se um dia eu cortar a relação com eles, eu possa vir a contar aqui detalhes sórdidos, tá, gente? Detalhes sórdidos. E ela também já tentou culpar a minha irmã. Minha irmã, na época, tinha 11 anos e ela culpando minha irmã de tretas dela com meu pai. Eu falei, você não tem vergonha de culpar uma criança das tretas que tu tem? Os dois burros velhos têm? Ai, Sara, você fala assim com seus pais? Me desculpa, mas eu falei sim. Sabe o que eu falei, gente? Que uma criança nunca deveria ficar girando em torno dos problemas mal resolvidos do pai e da mãe dela. Por isso que eu reluto tanto em ter filho até hoje, porque enquanto não resolver minimamente os meus problemas, eu não me sinto sequer no direito de transferi-los para uma criança. E, gente, o adulto infantilizado é complicadíssimo, porque ele vem de famílias problemáticas. Adivinha? As famílias dos meus pais, que era dos meus avós lá, que eu contei no outro vídeo também, extremamente problemáticas. As minhas avós praticamente forçaram meus avós a casarem. Tinha, pelo menos no caso da minha avó materna, tinha agressão física, tinha doenças, tinha um montão de coisas ali. E a minha família, eles foram, assim, os problemas giravam em torno, a família girava em torno dos problemas dos pais. E esse livro que é muito interessante, que é Vergonha Tóxica, ele fala, gente, quando a família gira em torno dos problemas dos pais, gente, esse barulho tá enchendo o saco, meu. Acho que eu vou tirar o Wi-Fi, mas eu não vou tirar agora, senão vai interromper o vídeo. O saco esse barulho. Mas enfim, nos próximos vídeos eu vou tirar o Wi-Fi pra ele não ficar piscando toda hora. Esse plim é quando o Wi-Fi entra. Gente, os adultos infantilizados é quando a família, no caso, os problemas giram todos em torno dos problemas dos pais. E assim, todo mundo tem problemas, mas quando os problemas são muito grandes, a pessoa deve inclusive adiar o seu casamento e a sua maternidade, ou sequer considerar. Você não tem o direito de passar essa problemaiada para filhos seus. E ali o autor falou que a vergonha tóxica geralmente passa de geração para geração, geração para geração, geração para geração. Eu falei, porra, não é que no caso da minha família, da minha pseudo-família, passou mesmo? E se eu tivesse casado com qualquer um dos ex, tinha passado mesmo? Tinha passado, gente. Meus ex também, eles tinham problema em vir a se casar ou vir a namorar. Nenhum deles está casado hoje em dia, gente. Só o sociopata que ele conseguiu mais uma trouxa lá para sustentar ele, mas não casou no papel. E ele não considera que aquilo seja um casamento. Na cabeça dele, morar junto não é casamento. E se ele terminar com ela, ou ela terminar com ele põe lá na maior tranquilidade desse mundo. Solteiro, não é divorciado porra nenhuma. Como se aquela mulher nunca tivesse sequer existido na vida dele. Eles têm uma dificuldade enorme porque eles, de certa maneira, foram cônjuges substitutos das mães também. Eles são cônjuges substitutos das mães. As mães têm problemas com os pais e faz o filho num cônjuge substituto, não sexualmente falando, mas tem um problema com o marido não dá roupa, vai pedir pro filho. O marido não dá não sei o que, vai pedir pro filho. E faz aquela triangulação danada. E cada um tem o seu papelzinho dentro ali da relação. Se um deles faltar, ou se um deles morrer, ou se um deles se mudar, ou se um deles até casar e sair fora, o equilíbrio macabro, que é um equilíbrio, mas é macabro, vai se desfazer. Tá, gente? Vai se desfazer. E é por isso que muitos filhos de relações tóxicas ou não se casam, ou casa e vai morar com os pais, ou casa e repete o ciclo tudo de novo. Inferno, cara, inferno. Você não tem o direito de botar uma criança no meio disso. Eu fui botada no meio disso. Se eu pudesse escolher
Não teria vindo. Alguns espíritas também falam que você escolhe essa família antes de nascer. Pelo amor de Deus, gente, se eu pudesse voltar e falar, não é nesta merda que eu vou nascer, eu não ia nascer. Ai, será que horror, mas você tem que ser grata com a sua família. Olha, eu sou grata pelo que eles fizeram. Mas pelo que eles fizeram de ruim, eu tenho que falar também. Tá, gente? Foi muita coisa ruim na minha família, tá, gente? Foi muito. Era pra eu estar muito mais adiantada na minha vida. Era pra eu estar ganhando muito mais. Era pra eu estar já com mestrado partindo para doutorado. Porque, modéstia à parte, eu sou uma mulher muito inteligente. Eu só não parti pra essas coisas porque eles sempre botaram na minha cabeça ou que eu era incapaz, ou que eu era irresponsável, ou que eu era imatura. Ah, mas você no plano real, você sabe que você não é assim. E pra tirar? E pra tirar? Por quê? Porque não quer que o filho vá embora? Por quê? Porque pra fazer essas coisas é só em São Paulo. Aqui em Santos não tem direito, e se tem é quase R$2.000 no mês. Gente, se eu vou me embora, quebra o equilíbrio da família. Aquele equilíbrio macabro da família. A minha irmã, por exemplo, como a minha mãe não tem condições psíquicas, isso eu falo na frente dela se ela vier falar pra mim, ela não tem condições psíquicas de ser mãe de ninguém. Eu também não vou dizer que ela foi uma vagabunda que saiu por aí deixando a gente na mão de todo mundo pra sair pra balada e negligenciando a gente pra caralho. Não, ela não fez isso, tá, gente? Ela não fez isso. Mas ela transferiu muitos dos problemas dela pra gente. Me fez de psicóloga, culpou a gente por uma série de coisas que a gente não tinha culpa. Quis adultizar a gente, fazer da gente mãe dela. E ela é tão adulta infantilizada que uma vez eu vi, a gente precisou fazer uma coisa na porta de uma escola lá, e ela falou assim mesmo, quem me dera eu ter uma mãe pra me esperar na porta da escola. O que uma mulher de 50 e poucos anos, que é a idade que ela tem hoje, vai ficar falando que queria uma mãe esperando na porta da escola? Isso é uma mente infantil, que quer reviver os anos da infância para consertar alguma coisa ali, não consegue. Entendeu, meu? E aí foi tendo filho sem pensar, foi casando sem pensar. Como a minha mãe não tem condições psíquicas de ser mãe, tudo bem, deu comidinha, deu de mamar, deu. Levou passear, levou. Mas até no levar passear, ela era infantilizada. Ela brincava com a gente como se ela fosse outra criança brincando. Ela nunca fez papel de mãe. Aquela mãe que chega lá e você sente a diferença de uma mãe para uma outra criança. Ela era tipo uma irmã da gente. Ou uma outra criança, mentalmente falando, junto com a gente. Tanto que quando eu ia brincar com a molecadinha de pega-pega, esconde-esconde, uma molecadinha que tinha ali perto da minha avó, ela ia junto, ela tinha quase 30 anos. Ela ia junto. Ah, mas Sara, você acha que um adulto brincar de pega-pega, esconde-esconde vai dar um demérito? Vai ser um adulto infantilizado? Não, se ele sair dali e ter comportamento de adultos, mas ela não tinha. Ela falava com as crianças de igual para igual. Uma vez eu cheguei a pisar numa sandália que ela tinha, arrebentou, e ela adorava aquela sandália. Ela ficou puta comigo como se eu fosse uma outra criança. Cara, se você tem uma filha de 6 anos que quebra uma sandália sua, tudo bem, você pode até dar bronca como mãe. Pô, filha, você quebrou minha sandália, fiquei chateada, não sei o que e tal. Mas não, ela ficou assim como se fosse de igual para igual. Não dá pra explicar aqui no vídeo, vocês tinham que ver pra sentir. Ela ficava de igual para igual, ela ficava brava de igual para igual. Eu hoje, com 30 anos, quase 31, vou fazer 31 em março. Se eu pego uma criança de 6 anos, até o tom da tua voz muda. Até a maneira de você lidar com a criança muda. Ela lidava com a gente de igual para igual. E quando a gente foi entrando na adolescência, ela queria, pior ainda, que a gente fosse mãe dela, em alguns aspectos. Fazer serviço de casa para ela. Ela não trabalhava fora não, gente. Queria que fizesse serviço de casa pra ela, serviço de psicóloga pra ela, fazer serviço que ela não gostava. Aí a gente começou a se negar, começar a chamar a gente de vagabunda. Tu é vagabunda, tu tem o peito maior que o meu. E tipo, peito maior que o dela, porque eu tinha peitão mesmo na adolescência, sempre tive peitão. E aí, gente, o que acontece? Eu acabei virando mãe da minha irmã também. Mãe
como é que eu posso dizer, mãe postiça da minha irmã. Porque tudo que é para lugar para sair, vamos, Sara, vamos, eu não me nego não. Pago coisa para ela como se fosse mãe dela. Minha mãe, como até hoje ela não trabalha, não tem fonte de renda própria, tem muita coisa que ela não pode pagar. E meu pai, como ele sabe que eu pago, ele fala, tu não pode pagar não sei o que pra tua irmã? Eu pai ganha muito mais do que eu, tá, gente? Essa é outra questão que eu vou esclarecer em outro vídeo, até se eu cortar contato com eles ou não, que é uma coisa que eu tô pensando em fazer. Mas nem sei se vou fazer de fato, né? E é tudo verdade o que eu tô contando aqui, muita gente viu. Eu tenho testemunhas do que eu tô falando, tá, gente? Eu até tá me encorajando a falar essas coisas, sabe? Porque no começo eu não queria falar, porque, ai, pô, estão vivos ainda, né? Ai, pô, não sei o que. É verdade que eu tô falando, não tô mentindo, não tô falando, meu pai me estuprou. Não, não é verdade. Não tô falando, minha mãe me espancou até quebrar um braço. Não, ela também não fez isso. Mas ela se infantilizou. Minha mãe se infantilizou. Isso que eu tô contando aqui é a pontinha do iceberg, tá, gente? Que se eu contar as coisas mais pesadas pra vocês, vocês vão até ficar meio assim. Tem coisa muito pesada na minha família. Não de abuso sexual eu não creio que houve. Mas desde abuso físico até abuso emocional, todo dia, toda hora, de tudo que era jeito. O que acontece? Ela transformou a gente na mãe dela, principalmente eu, que era mais velha. E eu virei meio que uma mãe pra minha irmã também. De certa maneira, eu virei uma mãe pra minha irmã. Em algumas coisas eu virei mãe da minha irmã. Não tenho custódia dela, não dou. Por exemplo, quem paga a escola dela é meu pai e tal, né? Mas assim, a gente sabe que não é só pagar a escola. A gente sabe que não é só dar dinheiro. Tem outras coisas envolvidas. Você falar para uma criança ou para uma pré-adolescente fazer o teu serviço de casa, e era o dela, porque, por exemplo, se fosse o meu serviço de casa, por exemplo, lava tuas calcinhas, é diferente. Arruma a tua cama, é diferente. Lava tua calcinha, arruma a tua cama. Já vai aprendendo a fazer a tua mochila para a escola sozinha, sem adulto precisar ajudar. Não, ela falava para fazer o serviço dela. Quando eu tinha 14 anos, gente, a gente não tinha máquina de lavar em casa, e esse foi um hábito que eu levei pra minha vida, porque até hoje eu não tenho máquina de lavar. E quando eu morava em pensão e tinha máquina de lavar, eu lavava tudo na mão, é um hábito que eu peguei. Eu podia lavar e não lavava, você vê? É aquele lance, né? Você sai da favela, a favela não sai de você. No meu caso, não é nem a favela, é o hábito, né? O hábito não sai de você. Você vai para um lugar que tem máquina e você não usa. Porque com 14 anos a gente não tinha máquina de lavar em casa, lavava-se tudo na mão. E a minha mãe cansou de dar baldes e baldes de roupa para eu lavar na mão. Isso era o papel dela. Se fosse hoje eu negava tudo. Eu falava, meu, lava tu. Burra velha dessa, com 30 e lá vai quantos anos, lava tu. Na minha idade eu tenho o quê? Estudar, ver o meu futuro e construir o meu futuro. Mais tarde eu vou lavar as minhas roupas, vou arrumar o meu quarto e limpar a minha casa. Tanto que a minha casa é mais limpa que a da minha mãe até hoje. E olha que eu não sou a rainha da limpeza. Eu peguei ojeriza de montinhos, porque lá também eles amam fazer montinho de coisa. Eu peguei ojeriza de montinhos. Na minha casa não tem montinho de nada. Só, por exemplo, tem um montinho de livros, mas tá tudo arrumadinho no canto. Montinho de roupa não tem. Montinho de sacolinha plástica não tem. Muitas dessas coisas não tem. Quer dizer, o serviço que ela odiava fazer, ela delegava pra gente. Eu não tenho nem um pouco de problema, por exemplo, de pegar uma pessoa e chegar pro filho de 13, 14, 15 anos e falar, você vai lavar a sua calcinha, você vai lavar a sua roupa, você vai arrumar o seu quarto, você vai lavar, se você usar um prato, você vai lavar, já tá na hora de saber fazer a sua comidinha, a comida que você comer. Não, vai fazer o serviço dela. Vai lavar as roupas que era pra ela lavar da família inteira. Da família inteira, com 14 anos de idade. Entendeu?
quantas vezes que eu não chegava pra ela, por exemplo, ela me punha pra cozinhar alguma coisa lá. Por quê? Porque pra ela trabalho doméstico era castigo. É um conceito... Eu podia hoje estar muito mais bugada do que eu tô hoje, cara. Porque eu faço o serviço doméstico. Eu faço serviço doméstico. Se é outra pessoa pega tal ranço por serviço doméstico, tal asco, que não faz mais. Ah, já que é castigo, então eu não faço mais. Eu faço, mas é pra mim. Se um dia mais tarde eu for casada, a gente vai dividir cada um a sua parte. Mas os dos outros eu não faço mais, não. Eu tava fritando uns negócios lá no óleo, que ela falou pra eu fritar, né? Também adolescente, 12, 13, 14 no máximo. Eu lembro que eu queimei a mão com o óleo lá. Falei assim, mãe, eu queimei a mão com o óleo, não sei o quê. Aí, às vezes ela fala, ai, tadinha, machucou. Não, ela simplesmente falou assim, quantas vezes que eu também já não queimei minha mão aí? Quantas vezes que eu não queimei minha mão aí? Quer dizer, se igualando ao adolescente. Uma mulher de 30 e tantos, na época ela tinha 36, se eu não me engano. Se igualando ao adolescente. Cara, e o que custa você ter empatia e falar, ai, machucou a mãozinha, que dó, mesmo com 14 anos. Ai, que pena, machucou, lava a mãozinha, deixa que eu faça um pouquinho pra você. Meu, várias e várias vezes ela já fez. E eu já tive discussões feias com ela depois de adulta, porque depois de adulta ela tentou fazer o mesmo com a minha irmã e eu não deixei. Aí eu respondi à altura porque eu já era adulta. Sua burra velha, querendo fazer o adolescente, a sua filha adolescente, fazer o seu papel de adulta. Cresce um pouco. Cresce um pouco. Era inclusive um pouco estúpida, tá, gente? Porque eu falava assim, só foi mulher na hora de fazer filho, né? Porque ela fez filho muito cedo na vida. Mulher na minha família ama fazer filho cedo. Eu fui até meio grossa, só não foi criança na hora de fazer os filhos, né? Fez cedo, né? Aí foi bem mulher. Mas na hora de assumir as coisas, jogar nas costas de uma criança, na época minha irmã era criança. Aí ela ficava puta, virava a cara pra mim, ficava 2, 3 meses sem falar comigo, que a mãe dela também ficou sem falar com ela, mas aí é outra história pra outro vídeo. Enfim, gente, adulto infantilizado. Eu sou um pouco adulta infantilizada até hoje em alguns aspectos. Eu sou passivo-agressivo em alguns aspectos até hoje. Mas em outros não. Em outros eu ganhei responsabilidade cedo. Em outros eu cresci cedo. E aí o que eu tô fazendo, gente? Mas de qualquer forma eu tô me trabalhando para não colocar uma criança nesse angu de caroço que é a porra do karma da minha família. Para não entrar no meio desta zona do cão que é a minha família, eu não tive filho até hoje. E se eu não tiver, pelo menos eu não botei uma criança no meio desta zona. Era que nem dizia lá o Brás Cubas, que tem o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é do Machado de Assis, que fala assim, né, que ele saiu com um saldo positivo da vida, porque ele já tá morto, então como se fosse um fantasma contando a historinha. Eu saí com um saldo positivo da vida porque não tive filhos. Não deixei a ninguém o legado da miséria humana. Entendeu? E eu tô falando praticamente a mesma coisa. Se eu não tiver filho nenhum, eu tô deixando pra... Eu tô impedindo uma criança de entrar no meio dessa zona, que é a minha família. A família é muito zoneada, meu. Minha família... Engraçado assim, não tem criminoso, não tem presidiário, não tem usuário de droga, mas sem droga e sem crime eles já fazem tanta merda. Aliás, crime teve sim, gente. Eu só não vou falar quais, mas teve sim. É que não deu cadeia, mas enfim. Outro vídeo eu falo disso. Eu já falei até demais. A minha mãe tá viva, relativamente bem comigo. Ela de vez em quando me liga e fala, pô, não sei o que, tal. Mas no geral a gente não é aquela coisa, entendeu? Até minha irmã, que é menor de idade ainda, minha irmã tem 15 anos, vai fazer 16 em abril, ela fica falando, pô, Sara, a minha mãe parece uma criança. É uma adulta infantilizada, meu. É uma adulta infantilizada. Outro lance também que eu achava muito ruim da minha mãe. Se tu pegava qualquer porcariazinha de líquido, refrigerante, suco, água, ela queria porque queria um golinho, e do teu. Tu virava as costas lá e tomava um golinho do teu só pelo prazer de pegar um golinho do teu. Coisa de criança. Coisa de criança, total.
algum docinho, alguma comidinha. Ela queria pegar, mas os dela ela sempre escondeu. É que nem criança. A criança quer pegar dos outros e não quer dar do dela. É igualzinho criança mesmo. É uma criança de 53, ela vai fazer 53 agora, em março. Minha mãe é uma criança de 53 anos. E se ela ver esse vídeo, eu vou chegar na cara dela e vou falar, sim, é a mais pura verdade. Eu não tô contando uma mentira aqui pra ninguém. Minha irmã viu, todo mundo viu a maneira que ela agiu comigo, com a minha irmã. Eu não tô contando uma mentira. E isso desse vídeo aqui é a pontinha da pontinha do iceberg. As piores coisas vocês ainda não sabem. Eu falo assim para as pessoas que tem gente que acha um absurdo quando vê foto minha quando era magra, vê foto minha como eu sou hoje. Nossa, Sara, como você foi ficar assim? Porque eu engordei muito. Eu pesava 52, 53 quilos. Eu engordei muito. Minha filha, era pra eu estar morta. Não tô querendo me vitimizar aqui, mas eu tô falando pelo que eu passei nessa porra de família onde eu nasci. E não é nem só da minha mãe que eu tô falando, porque as piores coisas ainda tem mais coisa aqui. Eu vou confessar pra vocês, eu tenho mais mágoa do meu pai do que da minha mãe. E as coisas do meu pai eu nem tô falando aqui. Se um dia eu cortar relações com eles, quem sabe eu faço um vídeo falando de tudo. E novamente, quer me processar, me processa. Porque tudo que eu tô falando é verdade, tá? Minha irmã viu, muita gente viu coisas acontecendo ali. É verdade que eu tô falando, né? Não é uma mentira. Eu me sentiria culpada se eu estivesse falando mentiras. E muita gente que eu vi falar, por exemplo, a Rita Pimenta mesmo contou do abuso que ela sofreu na mão do padrasto. Quando eu vi ela contando isso, eu falei, poxa, por que eu não posso contar também? Os pais dela, se eu não me engano, ainda são, quer dizer, pai, era tio dela, o padrasto era tio. A mãe dela ainda é viva, não sei se ainda é viva, mas segundo o que ela fala lá, acho que ainda é viva. E ela fala, tem que falar, gente, tem que botar a boca no trombone. Quando a pessoa faz coisa errada, você tem que denunciar mesmo. Ah, vou processar. Processa até onde você sabe. E quando é mentira, você imputa mentiras ao outro. Quando é verdade, tem principalmente ações extremamente danosas, você tem mais que falar a verdade. É um ato de denúncia. É um ato inclusive de libertação. Tá, gente? Quando você fala as coisas. Mas, enfim. Gente, toma cuidado se você está se relacionando com uma criança infantilizada ou se você é uma. Tenta se curar. Esse âmbito da cura, eu não sei direito ainda como é que faz. Eu vou ler mais um pouquinho do livro para ver. Também não sou terapeuta para dar tratamento para ninguém aqui. Porém, não atribua, não ponha uma criança no meio do angu de caroço. A pessoa vai tentar casar para tentar fazer. Ali falava também que a pessoa tentava fazer do cônjuge o pai ou a mãe. Mas aí são duas crianças infantilizadas. Os dois adultos infantilizados, aliás, desculpa, eles se casam entre si. Meus ex eram adultos infantilizados. O máximo que você enxerga ali é um adolescente de no máximo 15 anos. Mais do que isso eles não passam. O adulto infantilizado encontra outro e os dois começam a tentar se fazer de mãe e de pai. Como não dá muito certo, vai tentar adultizar os filhos, vai tentar roubar a infância dos filhos, vai tentar botar filho para trabalhar para ele, ou para ela, para sustentar ele ou ela, ou trabalho de casa, como era o caso da minha mãe, ou tentar fazer de psicóloga, como era o caso da minha mãe. É uma merda, meu. É uma merda. Não faça isso com uma criança. Se você sente que você tem traços de adulto infantilizado, vá se curar antes de ter um filho. Se já tem um filho, tente poupar o máximo possível ser filho das suas frustrações. Que você, como adulto, tem toda e qualquer obrigação, só você tem a obrigação de resolver. Você é adulto. Não põe essa responsabilidade pro seu filho, porque é muito complicado. Isso pode repercutir por gerações a fio. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.